Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde, se assustaram? Pronto, cheguei animado para dar aula, é bom que vocês acordam. Tudo bom? Tudo tranquilo? Descansaram o almoço? Se tiveram almoçado lá fora, tinha uma batatinha frita boa, eu estava experimentando aqui, tudo certinho. Vamos lá organizar um raciocínio para a gente semana que vem desempenhar o melhor de nós para poder produzir uma redação excelente e ter a redação como aliada no processo de inserção no ensino superior, de a gente poder escrever um texto bem avaliado, bem conceituado pelos avaliadores, que nos possibilite então ingressar nos cursos que a gente deseja, nos objetivos que a gente tem, tá bom? Então comecemos aqui. Vocês têm o livro na mão novamente. Eu trouxe uma apresentação aqui em PowerPoint para a gente discutir alguns aspectos finais, que envolvam também a expectativa dos corretores, o que é que eles estejam esperando, o que é que vão aguardar dos textos de vocês. Então queria que antes de pegar qualquer aspecto do livro, eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui nessas telas. Vocês estão acompanhando ao redor? Todo mundo está ok aí? Todo mundo está vendo? Podemos começar? Pronto. Então vamos lá, gente. Da última vez que eu vim aqui para cá, o que eu tenho de novidade a trazer a vocês são algumas expectativas de leitura que os avaliadores da VUNESP terão para as redações de vocês. Houve um treinamento, uma capacitação desses corretores e algumas orientações foram repassadas para a correção. O guia do participante, a cartilha do participante do Enem, na disciplina de redação, ela ficou praticamente inalterada. Foi divulgada recentemente. Eles alteraram apenas as redações que tiraram nota 1000, elas foram atualizadas para o Enem do ano anterior. Mas os corretores receberam algumas orientações para a correção, e essas orientações elas podem interferir, minimamente, mas podem interferir nos textos de vocês. Então, eu coloquei importantíssimo 1 e importantíssimo 2 nesse PowerPoint para a gente trocar uma ideia, para de repente alterar algum procedimento que você já adote como redacional. Então queria muita atenção para que a gente escreva o que estão esperando ler e para que a gente não escreva o que foi treinado para ser apenado. Então vamos acompanhar aqui, por favor. Olhe nas telas, eu tenho importantíssimo 1. A parte do importantíssimo 1 que está aí, se você quiser anotar, enfim, eu posso ditar alguns aspectos. O importantíssimo 1 que está aí na projeção é o seguinte: os corretores foram treinados para que no processo interventivo, na parte de conclusão, na parte de você dizer o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito, por meio de que procedimentos. Eles foram treinados para o seguinte: melhor do que quantidade de agentes é a qualidade dos agentes envolvidos. Então a gente treinou dentro da metodologia, que já foi trabalhada aqui, a gente treinou que existem pilares sociais que em maior ou menor grau estão responsáveis por reduzir ou minimizar conflitos. Então o tema tem natureza social, política, econômica, ambiental, é uma problemática. E a gente treinou um raciocínio de cooperação de forças para minimizar ou resolver esse problema. Dentro da metodologia do livro que vocês receberam, que é de minha autoria, espero que vocês tenham estudado por ele e ainda possam, na semana que vem, neste final de semana, ainda ler alguma coisa sobre dissertação, alguns temas que estão aí em que a gente aposta. Mas a grande lógica que eu treinei aqui com vocês e que eu repasso no livro é o seguinte: mais importante do que tentar adivinhar qual é o tema do próximo final de semana, é você entender que independentemente desse tema, existe uma metodologia de produção que vai associar essa problemática que o Enem propuser, associar a uma cooperação de forças entre poder público e sociedade civil, com as suas mais diversas ramificações, para resolver ou minimizar esse conflito. Então, de repente, o tema envolve bullying, o tema envolve homofobia, o tema envolve o desprestígio do idoso, o tema envolve os indivíduos portadores de deficiência, os indivíduos com deficiência, para a gente atualizar a nomenclatura, pessoas com deficiência. O tema envolve questões ambientais. Qualquer que seja essa cobrança,
a gente vai englobar em um método. Qual é o método? Apresentar o tema no Brasil, em determinado período, no período tal, o problema tal se notabiliza, o problema tal se destaca, o problema tal emerge como uma pauta extremamente recorrente, o problema tal promove discussões cada vez mais intensas na imprensa, no ambiente acadêmico, tá certo? No ambiente científico, no ambiente da saúde pública, depende do tema. E a nossa tese vai alegar o quê? Que o maior empenho de setores sociais, escolas, famílias, setores da imprensa, ONGs, e uma maior colaboração governamental do Estado, via poder público, via ministério tal, via governo federal, uma maior pactuação de forças entre Estado e sociedade civil, poderá minimizar ou resolver o problema que estiver lá. Então a metodologia que está no meu livro e que está nas minhas aulas é o seguinte: você se despreocupa do tema em si e entende que se o tema está lá, se ele foi escolhido para estar lá, algum aspecto que envolva a sociedade e a administração pública está em falha. Se há um problema, alguém falha. Entenda, vamos começar do zero. Vou começar a minha redação lá no dia 5. Se há um problema acontecendo, esse problema não brotou do nada. Olhe todo mundo para mim. Se você chega lá dia 5 e existe um problema ambiental, como proposto, o descarte inadequado de lixo no Brasil contemporâneo. Não, Diego, não caiu um tema ambiental não, caiu um tema sobre um grupo minoritário ou historicamente prejudicado, tema sobre os indígenas, bullying, caiu alguma coisa que envolvesse os idosos. Pois bem, se há um problema envolvendo esses grupos, ou minoritários ou historicamente prejudicados, porque nem sempre os grupos historicamente prejudicados são tão minoritários assim, mas se cair um tema envolvendo algum desses grupos, qual o raciocínio que eu tenho que ter? Não teriam colocado esse tema, não teriam presenteado essa discussão com o tema no Enem, porque é um presente. Entenda, se a questão homoafetiva cai no Enem, é um presente para a comunidade LGBT, ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio trazendo essa discussão à tona, trazendo essa pauta à tona, promovendo reflexão. O tema ser contemplado é um presente para o tema. Então, se a questão do idoso, se a questão do indígena, se a questão do indivíduo com deficiência, se a questão da juventude, se a questão do usuário de droga, se ela é contemplada no Enem, o que é que o INEP, o que é que o Ministério da Educação, o que é que os avaliadores da VUNESP, que é quem vão corrigir a redação de vocês, o que é que elas estão esperando? Que você, concludente do ensino médio, verbalize que a existência desse problema ou a resolução desse problema envolve em maior ou menor grau as pessoas e a administração pública, indivíduos e governos, sociedade civil e poder público, maior empenho político e social. O que está no meu livro disponibilizado para vocês, estou vendo muita gente aí com o livro na mão, o que está nesse livro em termos de teoria dissertativa para o Enem, resumidamente é isso. Diego, eu não tive tempo de ler muita coisa, mas tu pode fazer um resumo, a essência da tua lógica dissertativa para eu fazer lá do dia 5, é o que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: a minha preocupação com o tema que vai cair no dia 5 é zero. Por que a minha preocupação é zero? Porque qualquer exercício que eu fizer aqui de especulação de tema é tentativa de adivinhar o tema. E eu não preciso adivinhar um tema, eu preciso ter estratégia para englobar esse tema dentro de uma lógica. Não escolheria um tema para o dia 5, entenda, a prova já está pronta, ela já está impressa, já está sendo entregue nos locais de prova, via exército, certo? Então, o tema que foi escolhido lá, ele passou por amplos critérios, entende? Existe uma equipe envolvida nisso. Ninguém colocaria um tema no Enem que impedisse o próprio concludente de ensino médio de dizer: olha, o maior empenho da sociedade em forma de famílias, dialogando mais nos lares, tentando trazer esse assunto para as reflexões domésticas. Olha, o maior empenho da escola, por meio de aulas expositivas, por meio de palestras, por meio de feiras culturais, por meio de peças teatrais, na reflexão sobre esse tema. Olha, o maior empenho de ONGs, nos bairros, nas comunidades. Olha, o maior empenho da imprensa, trazendo documentários, trazendo discussões.
poderia minimizar a ocorrência desse problema. Gente, é impossível que um tema esteja lá no dia 5 sem dar chance a você de dizer isso. Se coloque no lugar de quem elabora a prova. Como é que eu vou elaborar uma prova para 6 milhões de alunos, teoricamente ali na conclusão do ensino médio, escreverem uma redação, sem que eles possam se envolver na discussão? Se coloca no lugar de um elaborador. Tu tem a missão de elaborar o tema do Enem. Tu colocaria um tema que excluísse da discussão os candidatos? Não. Nos últimos 5 Enems ficou flagrante essa intenção do INEP de dizer assim, concludente do ensino médio, se envolva na discussão, se envolva em forma de cidadania, se envolva em forma de família, de escola, de imprensa, de ONGs. Diga que se esse problema está acontecendo, eu não estou tendo uma atuação adequada de alguns desses pilares sociais. Diga que se esse problema que está na prova está acontecendo, existe alguma negligência, existe alguma ineficácia, existe alguma insuficiência de algum ramo do poder público. Problemas não acontecem, problemas não emergem, problemas não se aprofundam, sem que deixe de haver algum investimento governamental, sem que alguma campanha conscientizadora pudesse acontecer e não está acontecendo. Um problema não cresce, pessoal, sem que um combate governamental mais ostensivo deixe de acontecer, por meio de algum investimento em alguma política pública, por meio de algum informe educacional, por meio de alguma campanha governamental. Sempre o problema que estiver lá no dia 5, escute minha voz rouca, escute a minha voz rouca no seu ouvido no dia 5. Quando você abrir a prova, quando o fiscal da prova disser, pode abrir a prova, que você olhar para o tema que estiver lá, você introjeta, você mentaliza assim, se esse tema está aqui, a minha tese, a minha defesa vai ser o seguinte: se esse problema existe, porque os temas são problemas, se esse problema existe, algum aspecto social está deixando a desejar, e algum aspecto governamental também está. Então, se esse tema existe, a minha tese ou vai culpar, ou vai sugerir alguma relação entre sociedade e poder público, pessoas e governos, indivíduos e gestões. Aí eu vou fazer um parágrafo, que vai ser o segundo do meu texto, criticando alguma atuação social, e um terceiro parágrafo, criticando alguma ação governamental, falando em negligência, falando em insuficiência, falando em falta de informes suficientes sobre algum tema, falando da escassez de investimentos em algum setor, falando do desconhecimento de uma parcela da população acerca de suas garantias. Muitos dos problemas que envolvem o Enem, muitos dos problemas que envolvem a redação do Enem ela contempla problemas, certo? Então vamos lá, pegue anos anteriores. Caminhos para combater a intolerância religiosa, a persistência da violência contra a mulher. Segunda aplicação do Enem do ano passado, caminhos para combater o racismo. Aí pegue lá, publicidade infantil em questão no Brasil. Muitos dos problemas que já foram prova, vários desses problemas, passam pelo quê? Vários desses problemas sugerem que você entenda que seus direitos existem, que suas garantias estão na Constituição, que você é um ser portador de garantias, mas que na prática essas garantias não têm funcionado. Mas por que não tem funcionado? Porque você mesmo não as exige, porque você mesmo as desconhece. Só é para conhecer seus direitos quem faz faculdade de direito? Não. Então eu, enquanto cidadão, deveria ser mais informado das garantias que eu tenho, das legislações que me protegem. Se eu sou uma mulher, eu tenho que conhecer a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio. Se eu sou um jovem, eu tenho que conhecer o Estatuto da Juventude. Se eu sou um idoso, eu tenho que saber quais são as garantias que o Estatuto do Idoso traz para mim. Mas qual é o problema social? Todos os idosos conhecem seus direitos? Todos os jovens conhecem seus direitos? Não. Então isso é um argumento que a gente vai usar para 300 redações. O tema vai estar lá, e uma das falhas governamentais é você dizer, olha, embora a Constituição garanta, embora o Estatuto do Idoso garanta, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente garanta, boa parte da população não conhece seus direitos, boa parte da população não sabe a quem recorrer
diante dessas negligências. Isso é um parágrafo de redação, minha turma. Preste atenção. Aí quando você vai para a parte da sociedade civil, aí você vai discutir o quê? Se um problema está acontecendo, muitas vezes há alguma relação com algum preconceito, com alguma discriminação, com alguma cultura. Tem umas palavras de redação que eu vou já pedir para você anotar. Paradigma cultural, mentalidade, cultura. Nós vamos alegar muito nas nossas redações que o bullying, a homofobia, o preconceito contra índios, contra negros, enfim, contra nordestinos, tem muito a ver com a mentalidade distorcida, com um paradigma cultural mal formado, tá certo? Com a educação corrompida. E quem é que educa? Instituições que educam. Quais são as instituições? Famílias, escolas, a imprensa pode colaborar, ONGs podem também participar desse processo de formação. Então, se eu tenho uma mentalidade social preconceituosa, eu posso atribuir em parte, essa mentalidade para quê? Eu posso atribuir para má formação familiar, para falta de diálogos nos lares, tá? Para uma imprensa que não aborda adequadamente certas discussões, para a atuação muito tímida de algumas ONGs. Vocês entendem que o projeto de texto, o projeto redacional, ele é muito similar para vários temas. Eu teria que trabalhar diferente se o Enem trouxesse para nós cartas, crônicas, artigos de opinião, narrativas convencionais, mas não é sempre um texto dissertativo, argumentativo, que pede uma intervenção que respeite os direitos humanos. Então, normalmente, eles vão trazer problemas para eu dizer de onde esses problemas vêm, quem está falhando e o que é que eu sugiro para esse problema pelo menos ser mitigado. O que é mitigar? Reduzir, minimizar, amenizar. Nem sempre eu consigo resolver problemas, mas eu consigo mitigá-los, reduzi-los como? Com maior empenho político e social, do poder público e da sociedade civil, de pessoas e de governos. A base da redação de você no dia 5 é esta. Os senhores vão dizer como tese lá no dia 5, que o problema que estiver lá proposto tem relação direta com alguma negligência social e política, com um esforço reduzido que envolve poder público e sociedade civil, com atuação ineficaz, negligente de indivíduos e de gestões. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1, critica a ação de indivíduos. Terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, critica a ação de gestões. Mas critica como, Diego? Na parte dos indivíduos, nós vamos dizer lá, diálogos domésticos insatisfatórios, escolas que não contemplam adequadamente algumas discussões, se omitem delas, setores da imprensa que deixam a desejar, ONGs que poderiam atuar melhor. E na parte governamental, tem lei que não é cumprida, a Constituição garante, mas a prática não é executada, faltam informes à população, mecanismos de denúncia, o Disque Denúncia tal não funciona adequadamente, a população carece de informações sobre como proceder diante do desrespeito de algumas leis. É basicamente isso. Entenda que esse raciocínio que eu estou citando, ele engloba 500 temas. Tá? Então, isso não é uma fórmula de redação, não é, de forma alguma, porque eu tenho que contemplar os repertórios de vocês, eu tenho que contemplar as leituras que vocês têm, os filmes a que assistiram, as informações históricas de que dispõem, mas o grande macroprojeto de texto para a redação do Enem é este: você sustentar como argumentação que se tem um problema acontecendo, pessoas falham e governos falham, e na hora de solucionar, pessoas sozinhas não resolvem problemas sem o apoio de governos, e governos sozinhos não resolvem problemas sem o apoio de pessoas. Governos fazem o quê? Intensificam investimentos em políticas públicas. Governos fazem o quê? Fazem informes educativos, campanhas de esclarecimento. E pessoas fazem o quê? Exercem sua cidadania, exercem seu ativismo nas redes sociais, postam nas redes sociais conclamando a colaboração de outros cidadãos. Aí você vai para a escola. Escolas desenvolvem mais palestras, mais seminários, mais eventos multidisciplinares como este que nós estamos tendo aqui hoje, uma excelente iniciativa da nossa prefeitura. Então, nós temos que sinalizar para o corretor que a gente tem um raciocínio cooperativo. Diz de novo, Diego, a gente tem que sinalizar para o corretor que nós temos um raciocínio cooperativo. Cooperativo entre quem? Pessoas e gestões.
indivíduos e gestões, poder público, sociedade civil, questões sociais e governamentais. O esqueleto macro é este. Então vou chamar a atenção aqui para o importantíssimo 1, importantíssimo 2, enquanto respondo aqui as perguntas que couberem aqui. Tá, uma pergunta específica sobre um tema, vou já discutir. Deixa eu ver antes se as perguntas são estruturais. Se forem específicas sobre alguns temas, eu vou esperar a reflexão sobre os temas. Tá, estão me perguntando sobre temas específicos, falo já de cada um desses. Pronto, vou começar por uma dessas perguntas aqui, porque as outras duas envolvem temas específicos, como doação de órgãos e o outro sobre ideologia de gêneros. Dentro da minha previsão de discussões, eu tenho esses dois temas, mas espero só um pouquinho para chegar a eles. Agora alguém está me perguntando sobre estrutura. Professor, é verdade que agora basta uma proposta de intervenção detalhada? E número 2, e sobre a polêmica que rolou há 2 dias envolvendo os direitos humanos, o que o senhor tem a dizer? Vou começar por esta pergunta aqui então. Vamos lá. Sobre alterações de correção, certo? Que eu comecei aqui a minha apresentação falando para vocês. Sobre sobre alterações é o seguinte, tem ali importantíssimo 1. Qual foi a orientação que os corretores receberam? Vamos lá. Primeiro, parte conclusiva. Melhor que quantidade é qualidade. Então, se você ficava angustiado na conclusão do seu texto, chegava à conclusão e dizia, portanto, desse modo, dessa forma, então, assim, diante disso, aí você tinha que resolver. Cabe ao governo realizar determinada ação, e as famílias têm que fazer mais esta, e as escolas têm que fazer mais esta, e as ONGs têm que fazer mais aquela, e você ficava angustiado em colocar o maior volume de agentes interventivos para resolver um problema. A VUNESP treinou os corretores para o seguinte, senhores corretores, se o aluno, para pelo menos um dos agentes, acompanhar esse agente de 4 informações, ele já tem a nota máxima de conclusão. Diego, e o outro agente? Ele não precisará estar tão detalhado como o primeiro, mas se a redação contemplar o aspecto que ele envolve, ele vai ter que aparecer. Então não vou dizer aqui para o pessoal assim, ó, basta um agente na conclusão, mas eu vou dizer aqui para vocês, basta que um esteja detalhado. Queria que todo mundo pegasse de caneta e papel, tá certo? Para anotar os quesitos para um agente. Coloque aí, por favor, rapidinho. Caneta e papel, ligeiro. Caneta, papel, anota. Vamos lá. Agente interventivo. 2 pontos. Agente interventivo, 2 pontos. Informações. Bora lá. O que é que tem atrelado a esse agente interventivo? Coloque aí. Ação. Entre parênteses, o que fazer. Ação, o que fazer. Dá uma voltinha aqui, ficar perto de vocês. Ação, que é o que fazer. Explico já cada uma. Você vai anotando aí, por favor. Agente. Do lado do agente, o que é que eu tenho que ter como informação? Ação, entre parênteses, o que fazer. Meio ou modo, entre parênteses, por meio de que medidas. Então você colocou aí agente e está acompanhando o agente de algumas informações. Ação, que é o que fazer. Meio ou modo, você está colocando por meio de que medidas. Depois você coloca detalhamento. Você colocou ação, meio ou modo. Você vai botar agora detalhamento. Entre parênteses do detalhamento você coloca informações adicionais, explicações. Detalhamento, você colocou entre parênteses informações adicionais, explicações. Informações adicionais, explicações, definições. Basta isso. E por último, finalidade. Finalidade ou efeito. Finalidade ou efeito.
Vou repetir tudo. O que é que você colocou aí? Vamos lá. Conclusão: agente interventivo ou agentes interventivos. Informações: todo agente interventivo, vou explicar tudo. Todo agente interventivo, ele vai ter que vir acompanhado de 4 informações. Quais são as informações? Eu vou ter que dizer a ação, que é o que fazer, o meio ou modo, que é por meio de que medidas, o detalhamento, tá certo? Que são explicações a mais, informações, e a finalidade, ou o efeito. A fim de quê? Do lado dessa finalidade, você coloca aí entre parênteses, ó, a fim de quê? Com que propósito? Anota que eu explico. Só mais uma vez. Eu vou ter que dizer aqui, ó, agente, quais são as informações que eu vou associar a um agente? Eu vou ter que dizer uma ação, eu vou ter que dizer um meio, eu vou ter que fazer um detalhamento e eu vou ter que ter uma finalidade. Vou explicar o que é cada um desses procedimentos. Só anota, só ticando aí, pessoal, a última vez. Todo agente interventivo vai ter que ter o quê? Ação, meio, detalhamento e finalidade. Me explica como é? Explico. Você já faz isso em geral. A única coisa que talvez você não faça é a finalidade, que eu vou pedir para você colocar na sua redação. Todo mundo anotou? Preciso repetir? Todo mundo anotou? Queria ouvir. Todo mundo anotou? Oh, pronto. Estou circulando para interagir, para ficar perto de vocês. Então vamos lá. O que é agente, Diego Pereira? Quais são os agentes que a gente utiliza para resolver os problemas da nossa redação? Governo, Ministério Público, algum ministério específico. O que mais que a gente usa como agente? A escola, a família, a imprensa, as ONGs, os próprios cidadãos em ativismo social, desempenhando o seu ativismo, são os agentes, são os pilares sociais. Quais são os agentes que a gente usa para resolver os problemas? Governo, poder público, Estado, a gente usa esse vocabulário, né? O que mais que a gente usa? O Ministério Público, a gente usa algum ministério específico, tudo isso compõe Estado, poder público. Vamos lá, o Estado é tudo, o poder público é tudo, mas às vezes a gente usa o poder executivo, que é o governo, a gente usa o poder legislativo, se quiser uma lei, a gente usa o poder judiciário, se a gente quiser mais rigor nos julgamentos, enfim. Mas em geral a gente resume tudo como poder público. O poder público isso, o governo isso. Se a gente quiser assim, a garantia de alguns direitos coletivos está sendo prejudicada, então a gente quer um maior empenho do Ministério Público, encaminhando denúncias à justiça, para que algumas garantias possam ser respeitadas. Às vezes as pessoas colocam isso também na conclusão, é válido. Mas a gente não mexe na conclusão só com o governo, só com o poder público, só com o Estado. A gente também coloca a nossa parcela cidadã. Então, outros agentes que você costuma usar, as famílias, as escolas, as ONGs, setores da imprensa e principalmente os próprios cidadãos, cientes de suas responsabilidades, eles podem exercer seu ativismo nas redes sociais, tá certo? Conclamando a população para alguma atuação. Tudo isso pode estar na conclusão. Então, Diego, quando tu botou aí agentes, quando tu colocou aí agentes, vou para lá, pode me acompanhar, eu estou querendo circular hoje. Vamos lá. Então, quando eu coloco agentes, eu tenho que pensar no governo, nas famílias, nas escolas, na imprensa, nas ONGs, todo mundo aí é agente. Diego, aí quais são as ações? Todo agente tem que ter uma ação. Quais são as ações? Tranquilo. Governo faz o que, pessoal, na nossa redação? Quando a gente fala do governo, a gente pede o que a ele? Intensificação de investimentos, campanhas de esclarecimento, é o que a gente mais pede. Na nossa redação, o que é que governo costuma fazer? Ou ele intensifica investimentos em alguma política, ou ele realiza campanhas conscientizadoras, informes educativos, certo? Lembra aí as redações que você já escreveu, lembra as redações que você leu aí no meu livro, vocês aí, preste atenção. As redações que vocês leram aí no livro do Diego Pereira, tá certo? Que é o autor que está conversando aqui com vocês. Qual é, em geral, a determinação que a gente faz para os governos? A gente pede mais investimentos em saúde, mais investimentos em educação. A gente pede mais políticas públicas para os idosos. A gente pede mais suporte infraestrutural para as pessoas com deficiência. Normalmente é o que a gente pede para o governo. Fora isso, a gente pede o quê?
campanhas de esclarecimento, informes educacionais. A gente pede informações sobre como denunciar algum ilícito. Tudo isso a gente pede para o governo. Então o agente, poder público, governo, Estado, é acompanhado de que ações? Investimentos, intensificar investimentos em políticas públicas. O que mais que a gente pede? Campanhas de esclarecimento, informes educacionais, é isso. Diego, e se forem as famílias? Qual é a ação que as famílias podem ter nas nossas redações? Ou para o meu pessoal aqui, que eu nunca olho para vocês, que eu sempre estou ali, vamos lá. Quais são as ações que a gente pede para as famílias? O que é que uma família pode fazer para reduzir um preconceito, para reduzir uma discriminação, para reduzir bullying, para reduzir homofobia, para reduzir quaisquer formas de intolerância? O que é que famílias podem fazer? Intensificar diálogos domésticos, intensificar debates nos lares, promover uma maior aproximação entre pais e filhos. Essa é uma ação que família faz. Na redação a gente costuma sugerir que as famílias, como célula-mãe da sociedade, elas participem da resolução dos problemas. Como? Dialogando mais nos lares, realizando mais reuniões domésticas, realizando mais pautas sobre temas que envolvam reflexão. Pronto, famílias fazem isso como ação. Eu estou só mexendo aqui com agentes e ações, dando ideias aqui para vocês na hora de escrever, porque não sei se vocês estão notando. Diego, isso que tu está falando é para que tema? Para todos. Isso que tu está falando, governo, é para todos. Esse negócio de família é para todo tema. Qualquer problema que apareça no Enem, não, discutir a questão do lixo. Eu tenho que interagir nos lares, tentando formar uma cultura de preservação da natureza. Eu tenho que gerar nos próprios lares uma cidadania sustentável. Dentro dos próprios lares, com exemplo doméstico. Pronto. Tá, Diego, mas eu acho que eu não vou citar muita coisa que envolva a família, não. Qual é o outro pilar social que eu posso usar? Rapaz, as escolas, as instituições de ensino. Gente, quem é que corrige a redação do Enem? Professor. Professor de português ou de redação, de literatura, da rede pública municipal, estadual ou federal, ou que esteja em alguma especialização, em algum mestrado. Esse pessoal corrige redação. São 6.000 corretores em média. Esse pessoal, quando você coloca a escola para contribuir, para resolver problemas, eles valorizam. Porque você está concluindo o ensino médio entendendo o papel que a escola tem para a redução de adversidades sociais. Então o que é que a gente costuma pedir para as escolas, nas redações? Escola faz o quê? A professor, a escola dá aula. Aí eu concluí o ensino médio apenas pedindo para a escola dar aula, é pouco. Porque além das aulas, as escolas têm atividades que podem envolver os estudantes em alguma causa. Exemplos, Diego, de ações que eu posso pedir para as escolas. Eu posso pedir para as escolas mais debates, mais discussões. Eu posso pedir para as escolas mais informes educativos. Por meio de quê, Diego? Eu peço para as escolas agirem por meio de quê? Por meio de palestras, por meio de documentários, por meio de seminários, por meio de peças teatrais. Vocês estão anotando, estou vendo aqui um monte de gente anotando. Escolas agem por meio de palestras, escolas agem por meio de seminários, escolas agem por meio de peças teatrais sobre determinados temas de natureza polêmica. Escolas agem por meio de palestras que envolvam pais e filhos. Obrigado. Estou anotando? Parei para beber água aqui na maratona que eu estou fazendo. Quando eu era adolescente, eu jogava futebol de salão, era bom, tinha uma patada de esquerda boa. Joguei muito nessa quadra aqui. Quando eu pegava aqui, pegou aqui, caiu na patada aqui do Diego Pereira, era gol. Aqui, fiz muito gol daqui. Joguei campeonato cearense, era bom. Aí engordei, né? Porque você começa a trabalha 3 turnos. Mas a patada do gordinho aqui ainda tem, viu? Maradonazinho, quando pega, quando ele vira aqui, é gol. Se eu girar, é gol, viu? Estou lembrando aqui minha adolescência. Dando uma voltinha aqui. Vamos lá? Então, a gente já falou de ações de governo, já falou de ações de famílias, já falou de ações de escolas. Não sei se vocês estão captando. A prova é domingo que vem. Não adianta você ficar numa teoria de adivinhação, querendo saber o que é que você vai, qual é o tema que vai cair. Minha irmã, meu irmão, não interessa o tema que vai cair.
O tema que cair vai admitir mais investimentos governamentais, mais diálogos nas famílias, mais palestras, mais seminários, mais feiras culturais nas escolas. Vocês estão entendendo que eu estou dando uma metodologia de texto, independentemente de tema. Quem me dá essa chance é o Enem, que só coloca tema dissertativo, de caráter social, político, para eu intervir respeitando os direitos humanos. Então o que é que eu estou fazendo? Respeitando os direitos humanos. Mas Diego, eu vi uma discussão agora, mandaram um papelzinho para mim, e eu li ali, sobre essa coisa dos direitos humanos, que rolou, essa polêmica. O INEP já se manifestou. O que foi que aconteceu? Um juiz, agora na semana, acho que com pouca coisa para fazer, devia estar com pouco processo lá na vara dele, na mesa dele. O que foi que fez? Chegou um pedido do grupo Escola Sem Partido, para que o aluno pudesse escrever na redação qualquer solução que desrespeitasse os direitos humanos. E que, se o aluno quisesse desrespeitar os direitos humanos, o Enem, o INEP, a VUNESP não poderiam dar zero. Se o aluno quisesse escrever um texto desrespeitando os direitos humanos, ele tinha direito de escrever e que não era para ser zero. Então, por exemplo, se ele dissesse que a solução para a corrupção é jogar uma bomba em Brasília, está tudo ok. Se ele disser, tá certo, que o certo é todo mundo andar armado e sair trocando bala contra a violência, tá certo. Foi uma decisão meio esdrúxula. Aí o INEP se manifestou dizendo que, olha, nós não fomos notificados ainda, mas quando nós formos notificados, nós vamos recorrer e nossa correção será a mesma de sempre. Por que tu está tocando nesse assunto? Porque vocês estão vendo nas redes sociais, porque as perguntas estão chegando aqui no papelzinho, mas eu estou tocando nesse assunto para tranquilizá-los. A redação que vocês vão fazer é a mesma, porque ninguém escreve aqui desrespeitando direitos humanos. Como? O juiz deferiu, só que o INEP disse, não fomos notificados ainda, e quando formos, vamos recorrer. Traduzindo, imagina que você é corretora do Enem, tá bom? Você é professora de português da 9ª série, de uma escola de ensino estadual, e está corrigindo o Enem, por exemplo. Chega uma decisão de um juiz dizendo que você não dê zero numa redação que desrespeite os direitos humanos. Aí você lê um texto absurdo de desrespeito à dignidade humana. A ordem do juiz é para você não dar zero. Aí você, tá bom, eu dou 200. Não é zero, mas também não possibilita que ninguém se insira em curso nenhum com 100 pontos na redação. Então, na prática, isso não funciona. E o INEP já deixou todo mundo tranquilo, dizendo, olha, nós não vamos modificar nosso critério. Então, essa discussão só estou fazendo porque está na internet, está na televisão, e alguém pode ficar inseguro. A redação que nós vamos fazer é a mesma, que a gente não escreve desrespeitando direitos humanos. Isso é para alguém que queira fazer alguma solução mais polêmica. O juiz deu respaldo a isso, mas o INEP já alegou que vai recorrer. Pronto. Ok? Então, continuando aqui, nossos pilares sociais. Já dissemos o que é que governos fazem. Já dissemos o que é que famílias fazem. Já dissemos o que é que escolas fazem, não falei? Escolas fazem o que, pessoal? Qual é a atividade básica de uma escola? Qual a atividade básica de uma escola? Aula. Só que eu não vou escrever na minha redação do Enem que é dever das escolas dar aulas sobre os temas. Certo, é muito pouco. Eu vou mostrar para o corretor, que eu sei que escolas têm mais a fazer do que simples aulas. Aí quais são as ações que eu pedi para você anotar das escolas? Só um minutinho. Quais são as ações que eu pedi para você anotar sobre as escolas? Escolas fazem palestras, escolas fazem feiras culturais, escolas fazem documentários, podem exibir documentários, escolas podem realizar peças teatrais, escolas podem promover debates entre pais e filhos, entre pais e alunos, para tentar interagir sobre determinado problema. Diego, mas eu acho que não é toda escola que faz isso não. Claro que não é toda escola que faz isso, mas tu não está sugerindo que as escolas passem a fazer isso? Então é uma intervenção, uma solução. A solução passa por uma melhor atuação das escolas, das famílias, de setores da imprensa. Compreendem, pessoal? Compreendem? A imprensa, por sua vez, o que é que ela pode fazer para minimizar problemas? Qual o papel da imprensa? Rapaz, a imprensa pode participar da divulgação de causas de interesse social, tá certo? A imprensa pode auxiliar o poder público na divulgação de campanhas. Quando eu tenho uma campanha de vacinação do Ministério da Saúde, uma campanha de aleitamento materno, para essas campanhas terem volume,
para mais pessoas conhecerem essas campanhas. Quais são os veículos principais? A internet, né? As redes sociais e a imprensa. Setores socialmente engajados na imprensa colaboram para resolver problemas. Como? Você bota o jornal, compõe a imprensa como um todo, entendeu? Dentro da imprensa eu tenho o telejornal, dentro da imprensa eu tenho, enfim, mesas redondas, dentro da imprensa eu tenho, é isso. Jornal falado, escrito, enfim. Quando você chama imprensa, você está englobando tudo isso, entende? Tá bom? Então o papel da imprensa é colaborar com a divulgação de campanhas de conscientização do poder público. O papel da imprensa é trazer informes à população sobre as causas de interesse nacional, até contribuir com o jornalismo investigativo. Tudo isso a imprensa pode fazer na nossa redação. Diego, tu está falando isso para qual tema? Para todos. Para qualquer tema. Por tema que cai dia 5. Se coloca no lugar, a senhora vai fazer o tema do Enem. A senhora é elaboradora de proposta de redação do Enem. A senhora não colocaria lá um tema que excluísse da solução todo esse pessoal que está aqui olhando para mim. Esse pessoal que está aqui olhando para mim tem que se sentir partícipe da resolução de uma problemática. Aí como é que esse pessoal se sente partícipe, participante? Cidadãos ativistas devem ir às redes sociais, conclamar as pessoas para adotar uma postura tal, de maior engajamento político, de maior preservação ambiental. Eu, Diego, posso usar o meu Facebook para contribuir com a sociedade, fazendo uma postagem de convocação para a luta por determinada causa. A escola pode ajudar na resolução de um problema, realizando suas palestras, seus seminários, suas feiras culturais, exibindo documentários. Tá? O governo, por sua vez, pode intensificar investimentos em políticas públicas. Obrigado. Pode intensificar investimentos em políticas públicas, tá certo? Pode realizar informes educativos, campanhas conscientizadoras. Ok? Deu para entender, pessoal? Então, quais são os principais pilares que a gente usa na redação? O poder público como um todo, as famílias, as escolas, setores da imprensa e os próprios cidadãos. Aluno treinado chega dia 5 sabendo o seguinte: colocaram um tema lá para mim. Colocaram um tema. É um problema. Problema surge do nada ou alguém tem culpa? Eu queria ouvir. Problema surge do nada ou alguém tem culpa? Essa culpa a gente vai compartilhar entre dois grandes blocos: poder público e quem mais? Sociedade civil. Dentro do poder público eu tenho o quê? O governo, as instituições públicas. E dentro da sociedade eu tenho quem? Indivíduos, famílias, escolas, setores da imprensa. Na minha tese eu vou dizer o quê? Que se um problema ocorre, alguém está falhando. Quem é alguém? Poder público, sociedade civil. Eu posso fazer a minha tese culpando, que é o que está no livro de vocês, ou sugerindo, que também está no livro de vocês. Quais são as palavras de culpa? Palavras de culpa. Se eu for fazer uma tese culpando, eu vou dizer o que? Culpando. Culpando, o pessoal que lê o livro aqui está falando aqui perto de mim. Se eu vou fazer minha tese culpando, lá vou eu. Culpa de quem? Eu vou falar culpa. Culpa é negligência. Culpa é atuação insatisfatória. Culpa é escassez de investimentos. Culpa é atuação ineficaz. Se eu falar de uma atuação ineficaz, insatisfatória, insuficiente, negligente, é de quem? De pessoas e governos, indivíduos e gestões, questão política e social. Vocês estão compreendendo, pessoal? Pessoal, vocês estão me compreendendo? Levanta o braço quem está me escutando e me compreendendo. Pronto, coisa boa. Dei 4 voltas nessa quadra, não é possível. Eu estou suando aqui, mas tem uma patada boa, viu? Vou botar aqui do lado do livro. Pode, como ONG. Tá bom? Um colega me perguntou aqui: professor, como agente interventivo, eu posso utilizar associações de moradores de bairro? Claro, porque isso é a sociedade civil se organizando coletivamente para resolver ou minimizar um problema.
posso usar ONGs, associações de moradores de bairro. Para você estar me perguntando isso, irmão, eu estou olhando para você que me perguntou. Para você estar me perguntando isso, ou você participa de algum projeto dessa natureza, ou conhece. Está certíssimo, professor, lá no meu bairro. Como o poder público não consegue resolver? Gente, ó, é fácil, ó, raciocina. Nenhum governo do mundo consegue resolver todos os problemas de uma comunidade. A melhor gestão do mundo, a gestão mais bem avaliada do planeta, ela não conseguirá atingir a todas as demandas populares. É por isso que a gente fala das famílias, das escolas, das ONGs, da imprensa, porque a sociedade ela tem um papel colaborativo com o poder público. Aí o aluno, eu preciso saber explicitar isso. Pessoal, vocês estão me entendendo? Eu preciso saber explicitar isso como aluno. Que não adianta eu pegar uma redação e dizer o governo. E tu? E tu? Olha, eu posso atuar em forma de cidadão ativista nas redes sociais. Eu posso atuar com a Associação dos Moradores de Bairro. Eu posso atuar em forma de ONG. Eu posso atuar enquanto professor de escola, enquanto escola. A sociedade pode atuar enquanto escola. Escola é a sociedade, agindo em forma de escola. Vocês compreendem, pessoal? Então vamos voltar para a nossa anotação. Vocês lembram a anotação de vocês? O que é que eu pedi para anotar? Eu comecei dizendo que existiam orientações para os corretores. E essas orientações envolviam, primeiro, mais importante do que o aluno citar vários agentes, era ele conseguir citar pelo menos um, em que ele conseguisse dizer quem é esse agente. Aí você anotou embaixo, debaixo do agente, o que é que você anotou? Ação, meio, detalhamento e finalidade. Então o que é a ação? Discutir, debater, informar. Meio, rapaz, são palestras, são seminários, são postagens em redes sociais, por meio disso, por intermédio daquilo. Como é que as famílias, as escolas, os governos podem agir? Por meio de alguma coisa, por intermédio de alguma coisa, a partir de alguma coisa. Quais são as palavras de meio? Por meio, por intermédio, a partir, mediante alguma coisa, mediante, por meio de quê? Aulas, palestras, seminários, investimentos em políticas públicas, é isso. Postagens em redes sociais. Detalhamento é natural. É todo termo que especifica, que explica, que traz uma informação a mais, que funciona como aposto, que traz uma explicação. Isso é detalhamento. Então, o que é um detalhamento, Diego? Me explica melhor. Cabe ao Diego trazer um microfone. Ação, trazer o microfone. O melhor exemplo que eu posso te dar de detalhamento é o seguinte, ó. Cabe ao Diego trazer um microfone. Agente, foi o Diego. Qual foi a ação que eu pedi para o Diego? Trazer o microfone. Detalhe essa ação. Cabe ao Diego trazer um microfone preto, sem fio, capaz de atender com qualidade a todos os alunos do projeto Academia Enem. Tudo isso é um detalhamento. Porque a ação foi trazer o microfone. Detalhamento. O microfone é preto, é sem fio, é potente e é capaz de atender a todos os alunos do projeto Academia Enem com qualidade. Tudo isso é detalhamento. Adjuntos adverbiais de modo, explicações, especificações, detalhamento. Deu para entender ou não deu? Diego, e a finalidade? É a parte mais fácil, mas também é a parte que menos pessoas faziam. Quais são as expressões que indicam finalidade? A fim de, com o objetivo de, a fim de, com o objetivo de, com o propósito de. Então toda ação que eu disser, ela tem que ter um propósito. A fim de reduzir, a fim de minimizar, a fim de solucionar, a fim de provocar, a fim de reduzir, de mitigar determinado problema, a fim de provocar alguma reflexão, a fim de conscientizar alguém sobre algo. Na corridinha então, na corridinha, agente, poder público, família, escola, imprensa, ONG, cidadão, ação, investir, debater, discutir, realizar informes, por meio de quê?
palestras, seminários, feiras culturais, redes sociais. Detalhamento: toda expressão de caráter adjetivo que defina, que explique. E finalidade: a fim de resolver algum problema, com o intuito de minimizar alguma lógica, a fim de mitigar é reduzir, a fim de mitigar uma problemática. Esse é o esqueleto conclusivo. Se você fizer isso para pelo menos um agente, já está tudo ok. Dia que se eu fizer isso para 2, ótimo, eu vou ter 2 chances de tirar a nota máxima na conclusão. Mas se eu fizer isso para pelo menos um agente, já está tudo ok. Deu para entender ou não, pessoal? Amigões, deu para entender, minha turma? Ok. Lousa, importantíssimo 1. Os corretores do INEP foram treinados para o seguinte: dentro das ações interventivas, certo? Quais são as ações? Debater, discutir, tá certo? Trazer uma reflexão, provocar discussões por meio de aulas, de palestras, certo? Aí os corretores foram treinados para o seguinte, está na tela aí, quero que todo mundo veja. Professor, não estou acompanhando, vou ler para você. Importantíssimo 1, está escrito assim, ó: evite, como ações interventivas, pela natureza pouco prática como ação, caracterizando vaguidão semântica, evite o quê? Construções iguais ou semelhantes às seguintes. Muita atenção, porque isso foi treinado com quem vai corrigir a redação de vocês. Os corretores estão treinados a retirar pontos de soluções que digam exatamente o que eu vou dizer agora, ó. Todos os indivíduos, todo indivíduo deve conscientizar-se da importância de preservar a natureza. Todo indivíduo deve conscientizar-se. Me diz uma coisa: a pessoa se conscientiza sozinha, a conscientização brota nela, ou a conscientização é estimulada? Eu não preservo o meio ambiente, aí eu vou dormir, aí quando eu acordo no outro dia, eu acordei um cidadão que preserva a natureza. É assim? Eu preciso ter sido estimulado a isso no meu lar, no meu ambiente escolar, por alguma campanha governamental, por algum setor da imprensa. Deu para entender ou não deu? Então você não vai dizer, olha, cabe a todas as pessoas se conscientizarem disso, as pessoas têm que tomar consciência. Pode arrancar isso da sua redação, se é que você escreve isso. Se você escreve que as pessoas têm que se conscientizar, têm que tomar consciência de alguma coisa, pode arrancar. Conscientizações não são processos que brotem do nada, elas são estimuladas. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Tentando conscientizar vocês sobre procedimentos redacionais. Conscientizações, elas não surgem aleatoriamente. Então o corretor do Enem foi treinado a arrancar ponto do teu texto. Se tu fosse tirar 200 pontos na conclusão, tu vai tirar 160, 120. Se tu disser o quê? Que todo indivíduo tem que se conscientizar, não vai dizer. Segunda coisa que tu não vai dizer, a segunda setinha que tem no meu PowerPoint, segunda setinha que tem aí é assim, ó: cabe ao poder público, cabe às escolas, cabe às famílias conscientizarem as pessoas sobre alguma coisa. Aí alguém se preocupou. Espera aí, professor, que eu não dizia que o cidadão tem que se conscientizar sozinho, não. Mas essa segunda setinha aí, eu acho que eu digo, é muito na redação. Eu digo que o governo tem que conscientizar as pessoas. Eu digo que a escola tem que conscientizar as pessoas. Eu digo que a família tem que conscientizar. Houve um treinamento incentivando os corretores a não aceitarem como ação, que eu botei aí no material, ó: agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Os corretores não aceitarão como ação consciência. Qual é a ação que tu quer? Uma consciência. Então eles vão aceitar o quê? Que a consciência seja um meio, está anotado ali, ou uma finalidade. Diz devagar, Diego, que isso aí eu vou querer pegar. Está anotado aí, todo mundo vendo, presta atenção, e quem não está vendo me escuta. Você não vai evitar conscientizações na conclusão. É só a conscientização como ação. Por exemplo, cabe à escola conscientizar o aluno. Você não vai dizer. Você vai dizer como?
cabe à escola realizar discussões por meio de palestras, por meio de seminários, para conscientizar o aluno. Agora sim, porque o para conscientizar não foi uma ação, foi uma finalidade. Quando você bota a consciência como finalidade, a fim de conscientizar, a fim de provocar uma consciência, tudo bem. Eles não aceitam a consciência como ação. Como assim? É dever do governo conscientizar a população. Eles não vão aceitar. Mas vão aceitar o quê? É dever do governo realizar informes educativos por meio das redes sociais, a fim de conscientizar a população. Aí vão aceitar. Vocês entenderam o que eu falei? Você não tem que arrancar conscientização, mas você não pode dizer que a conscientização é uma ação. Por exemplo, a escola tem que conscientizar o aluno, verdadeiro ou falso? Para essa correção de 2017, porque isso nunca deu problema, viu? Isso que eu estou falando aqui, nunca foi problema em Enem nenhum. Para essa correção de agora, se você disser que a consciência é uma ação, eles vão mexer. Então você tem que colocar uma ação concreta a fim de conscientizar. Então o que é que eles querem? Cabe à escola conscientizar o aluno. Verdadeiro ou falso? Eu queria ouvir. Queria ouvir. Cabe à escola conscientizar o aluno por esta correção. Verdadeiro ou falso? Agora eu vou refazer o discurso. Ó. Cabe à escola provocar discussões por meio de peças teatrais ou de aulas de história, a fim de conscientizar os alunos sobre a necessidade de respeitar grupos minoritários. Verdadeiro ou falso? Agora sim, que a consciência não foi uma ação, mas foi uma finalidade. A consciência também pode ser um meio, ó, por meio de campanhas conscientizadoras. Cabe à escola fomentar uma cultura de valorização do idoso por meio de campanhas de conscientização. É possível, por meio de campanhas, por intermédio de campanhas de conscientização. Você só não vai dizer que a consciência é uma ação. Deu ou não deu, pessoal? Deu ou não deu, pessoal? Então eu vou ler todinho o importantíssimo 1 que está aí nas telas. Evite como ações interventivas. Susto. Evite como ações interventivas. O que é que eu botei aí, ó? Todo indivíduo deve conscientizar-se. Que o poder público, que a escola, que a família tem que conscientizar. Que é necessário que a população promova uma consciência. Tudo que envolver consciência não pode ser uma ação. Ação é palestra. Ação é debate, ação é discussão, ação é investimento, ação é reportagem em mídia de amplo alcance, a fim de conscientizar. Aí se eu quiser conscientizar por meio dessas ações, ok. Então está anotado aí, ó. Esse fenômeno da conscientização, para quem não está lendo, eu estou traduzindo. Esse fenômeno da conscientização, caso você deseje, pode aparecer como meio, que é o que eu estou falando, ó, por meio de campanhas de conscientização, ou como finalidade. Como é a finalidade? A fim de conscientizar, com o propósito de conscientizar. Aí eu botei no PowerPoint, ó. Assim, você se obriga a adotar como ação interventiva um procedimento mais concreto, mais factível. Deu ou não deu? Só mais uma vez, eu vou treinar para o domingo que vem. Eu vou ditar e vocês vão me dizer se por esse modelo que eu acabei de ditar, a gente vai estar certo ou errado para esta correção. Eu queria registrar que não tem nada científico nessa orientação. Foi um treinamento que corretores receberam e eu estou compartilhando com vocês para a gente não escrever o que não se deseja ler. Então lá vou eu. Cabe ao governo conscientizar a população sobre a importância de preservar a água. Verdadeiro ou falso? Queria ouvir. Cabe ao governo conscientizar a população sobre a importância de valorizar a água. Verdadeiro ou falso? Falso. Aí lá vou eu. Cabe ao governo realizar debates sociais
por meio da mídia, por meio das redes sociais, por meio da rede mundial de computadores, a fim de conscientizar a população sobre a importância de preservar a água. Agora, pode ou não pode? Por quê? Porque a ação não foi a consciência, a ação foi o debate, a ação foi a discussão. Eu estou me fazendo entender, sim ou não? Ok. Levanta o braço quem está me entendendo. Pronto, oh, coisa boa, é atenção. Tudo tranquilo? Por sinal, hoje, meu Deus, parabéns. Quanta concentração, não escuta um pio. Ok? Acho que é a proximidade da prova, né? A semana que vem a pessoa não tem um pio. Ok, vamos lá. Parabéns. Então vamos lá. A primeira informação que tem aí então é sobre consciência, o importantíssimo 1. E o importantíssimo 2. Importantíssimo 2. Vou ler. Evite a primeira pessoa do plural. Todo corretor foi treinado para tirar ponto se tu botar o nós. A primeira pessoa do plural. Tipo assim, ó. Devemos nos unir. Devemos nos conscientizar. Devemos fazer reuniões. Devemos ir às ruas. Você não use o nós como agente interventivo. O agente interventivo ou é o governo, ou é a família, ou é a escola, ou é a imprensa, ou são cidadãos, ativistas nas redes sociais, ou são as ONGs. Meu colega ali que me perguntou, as associações de moradores de bairros, perfeito, pode usar sem nenhum problema. Você só não vai dizer, nós devemos, nós podemos, nós queremos. Você não vai pessoalizar o seu texto dissertativo, argumentativo para o Enem. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Nada de nós. Nada de devemos, queremos, podemos, tá? Você vai colocar, é o governo, são as famílias, as escolas, o Ministério Público, os cidadãos ativistas nas redes sociais, mas não, você não usa o nós. Devemos, podemos, não use a primeira pessoa do plural para resolver conflitos. Recapitulando, consciência pode estar em qualquer redação, desde que não seja uma ação. Consciência é a fim de conscientizar ou por meio de alguma campanha de conscientização. Então as ações têm que ser algo mais concreto. As ações têm que ser o quê? Debates, discussões, tá certo? As ações têm que ser investimentos governamentais em alguma política pública. Aí o meio, por meio de mais verbas para algum ministério, por meio de uma palestra, por meio das redes sociais, por meio do apoio da imprensa, por meio de documentários, por meio das redes sociais, tá? A fim de quê? A fim de resolver um problema, a fim de minimizar um problema, a fim de mitigar um problema. Tudo isso é conclusão. Diego, eu quero ver conclusões prontas. Livro. Tem um livro aí na mão de vocês. Tem várias redações modelares. 25 redações modelares sobre 25 temas. Você recebeu o livro, achou bonito, tem uma redaçãozinha brilhando nele, você nem abriu, rapaz. Vocês estudaram pelo livro? Deram uma folheada no livro? Tem umas redações aí para você ver, que servem por modelo. Posso continuar, minha turma? Posso continuar? Pronto, vou tentar responder aqui as perguntas, são muitas. Vamos lá. Detalhando apenas um agente. Detalhando apenas um agente. Eu pensei que era um atentado aqui, viu, minha filha? Detalhando apenas um agente. Posso citar outros sem detalhá-los? Pode. Pode. A pessoa disse assim, ó, Diego, se eu pegar um agente interventivo e detalhar, eu posso citar outros sem detalhar? Pode. Pode sim. Mas não basta citar só um, não. Rapaz, basta detalhar um para tu chegar à nota máxima. Mas se tiver outros problemas na redação, esses outros problemas, tá certo, precisarão também de resposta. Então tu vai citar os outros agentes. Por exemplo, eu resolvi tudo com o governo, professor. Mas na minha redação eu também citei a falta de debates domésticos. Aí eu vou na conclusão dizer qual é o papel das famílias, mesmo que eu não detalhe tanto, porque eu já detalhei um. Professor, é arriscado fazer uma prévia intervenção na introdução? É não.
não. Você pode, uma prévia conclusão, intervenção na introdução. Não, você pode pegar a conclusão e dizer, a introdução e dizer: no Brasil, notadamente na última década, os maus tratos aos animais vêm se notabilizando bastante. Essa situação exige o maior empenho do poder público e da sociedade civil na tentativa de mitigar esse desrespeito a espécies da fauna. Quando você diz isso exige o maior empenho do poder público e da sociedade. Você está antecipando uma conclusão. Botei no livro que essa é a tese por sugestão antecipada. Mas não vai dar problema não, vai não, que tu vai detalhar só na conclusão. Tu apenas apresentou os agentes na introdução. Sem nenhum problema. Mais perguntas? Posso incluir uma citação na minha intervenção? Claro, é repertório. Eu tratei aqui com vocês de que as redações da gente, tá certo? Elas têm que estar suportadas, elas têm que ter respaldo em outras áreas do conhecimento. Quais são as áreas do conhecimento que vão compor a redação? A história, a filosofia, tá certo? A geografia, a biologia, o jornalismo, a estatística. Como proceder diante de temas virtuosos? Alguém está perguntando, o que é um tema virtuoso? Olha para mim. Você está acostumado a pegar temas assim, ó: a violência, a corrupção, o desrespeito à natureza, a pedofilia, o racismo, a desvalorização do índio, o bullying. Você está acostumado a pegar temas que são problemas. Mas às vezes os temas não vêm como um problema. Você é que tem que criar o problema. Não entendi não, Diego. Houve um Enem, pessoal, o de 2013, em que o tema foi assim, ó: os efeitos da lei seca no Brasil. Me diga uma coisa, os efeitos da lei seca são bons ou ruins? Efeitos da lei seca, aquela de que você não pode dirigir tendo ingerido bebida alcoólica. Os efeitos da lei seca tendem a ser bons ou ruins? Bons. Então, se a pessoa olhasse para esse tema como um problema, não ia conseguir solucionar nada, porque os efeitos da lei seca são bons. Esse é o chamado tema virtuoso. A pessoa pede para você falar dos efeitos da lei seca, então você vai e elogia os efeitos da lei seca. Rapaz, os efeitos da lei seca são produtivos, menos pessoas estão dirigindo alcoolizadas. Os efeitos da lei seca reduziram o número de mortes no trânsito. Aí você cria um problema. No entanto, muitas pessoas ainda desrespeitam a lei seca. No entanto, falta fiscalização do cumprimento da lei seca. No entanto, muitos municípios não têm condições de fiscalizar adequadamente o cumprimento da lei seca. Então você cria um problema dentro da virtude, para depois resolver esse problema. Então o colega me perguntou, metodologia para tema virtuoso, tem no livro de vocês. Eu entreguei um livro, foi entregue um livro aqui, tá certo? Para que vocês fizessem pesquisas dissertativas. Tem um capítulo que ensina como desenvolver o tema virtuoso. Então como é que você desenvolve? Você apresenta a virtude, mas cava um problema. Então como é que você cava um problema? Rapaz, a valorização do idoso é algo interessantíssimo. No entanto, não é todo mundo que valoriza. No entanto, falta incentivo. No entanto, a legislação que protege o idoso não é sempre cumprida. Quando o tema é virtuoso, você apresenta como virtude e depois cava um problema para poder gerar a problematização da redação, certo? Estou aqui atendendo aos pedidos. Passa muito ligeiro, faltam 15 minutos, vamos lá. Posso colocar o pensamento de Immanuel Kant, de que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, sem entrar no senso comum, por ele ser muito utilizado? Olha, o corretor, ele não vai julgar na tua redação se o pensamento do Immanuel Kant é muito utilizado ou é pouco. Ele vai saber se tu usou adequadamente. Eu não posso só jogar o pensamento do Immanuel Kant, escreve. Quando chega à conclusão do texto, eu digo, portanto, tem que investir em educação, porque conforme Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Não foi bem utilizado isso. Mas se você disser
que tem que haver intensificação de investimentos em políticas de educação, por meio da maior valorização do professor, por meio da maior disponibilidade de inclusão digital, por meio, tá certo, da melhora da infraestrutura de mais escolas, tá certo? A fim de dotar os alunos de melhores condições de aprendizado. Afinal, conforme Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Pronto, aí não vai ter problema, porque você contextualizou o pensamento com a sua intervenção. Ah, Diego, mas é muito utilizado. Ok, se você puder pensar em mais alguns, se isso não for o único repertório da sua redação, não vai ter nenhum problema. Agora, se você só usa isso como repertório, isso está no fim do texto, aí o corretor pode achar que o seu repertório foi insuficiente, tá bom? Para ter os 200 pontos na competência 2, é preciso no mínimo 3 alusões. Não existe essa regra não, irmão, minha irmã. Para você ter 200 pontos na competência 2, tem que ter 3 alusões. Não existe essa regra em canto nenhum escrita. Isso não é uma regra. Alguém que esteja te orientando assim, se for algum avaliador, algum corretor, é porque ele quis que você fizesse 3 alusões para ficar. Mas não existe essa regra não. Repertório é uma cota que você tem que bater. Então eu sou um corretor do Enem, eu tenho que ler a redação do aluno e notar que pelo menos uma vez, pelo menos uma, se ele fez 2, 3, 10, mas pelo menos uma, eu tenho que encontrar o respaldo do argumento em outra área do conhecimento. Então ele citou um evento, mas foi buscar justificativa no período colonial. Ele citou um evento, mas foi buscar justificativa na Revolução Francesa. Ele citou um evento, mas associou a Revolução Industrial. Ele citou um evento, mas comparou com um pensador. Ele citou um evento, mas citou estatística para legitimar. Ah, tudo bem. Se ele fez isso pelo menos uma vez, tá? O corretor percebe a presença do repertório. Agora que tem que ter 3, isso não está escrito em manual nenhum. Nem no do aluno, nem no do corretor. Pode confiar. Você tem que ter um repertório, pelo menos a demonstração uma vez, de que se inspirou em outra área do conhecimento. Não, mas é porque eu sou muito bom, aí eu faço 2, eu faço 3, joia, parabéns, beleza. Mas obrigação em que pelo menos uma oportunidade eu extrapole os textos de apoio com informações de outras áreas do conhecimento. Tá, tem uma pergunta aqui que já foi respondida. Tem umas perguntas sobre temas específicos, gente. Aí eu tenho que organizar aqui para as perguntas de estrutura. Havendo tempo, eu vou para temas específicos, certo? Já falei aqui, ideologia de gênero, outro pediu aqui de doação de órgãos. Só um minutinho. Tá, pediram aqui de conectivos. Vamos lá. Diego, alguns conectivos para articular os parágrafos. Vamos lá. Como é que eu costumo ligar o segundo parágrafo com o primeiro? Qual o segundo parágrafo? Costuma estar relacionado ao primeiro, tá certo? Com efeito, de fato, realmente, de certo, em verdade. É muito comum que a gente use elementos de confirmação do segundo parágrafo para o primeiro, do terceiro para o segundo. Além disso, ademais, merece destaque também, cumpre enaltecer ainda que, ressalta-se também que, tá certo? É muito comum que a gente diga, onde é que eu vejo isso? Não dá para eu pedir para você fazer um monte de anotações, mas você tem um livro na sua mão, que tem um capítulo de coesão textual. Dê uma olhadinha, são 3, 4 páginas de conectivos, para você se inspirar e fazer a utilização deles sem nenhum problema, tá certo? Ok? Diego, se a gente reparar em 19 anos de Enem, a pessoa fez uma pesquisa grande aqui, viu? Nunca caiu algo relacionado à saúde. Doações de órgãos é um tema possível, porém foi discutido no concurso para sargentos do Exército. Menino, será que a VUNESP repetiria? Gente, aqui não é módulo de adivinhação do Enem, tá certo? Aqui é módulo de redação. Eu tenho que dar uma estrutura para você escrever. Você não tem que sair de casa do sábado de tarde para eu ficar aqui apostando em tema, tá certo? Eu tenho que te dar condições de escrever sobre qualquer tema. Eu vou aqui para a provocação do colega. Professor,
alguma questão de saúde pública. Por exemplo, doação de órgãos, doação de sangue, campanha de vacinação, zika, dengue, chikungunya. Dengue é bom demais. Eu fui falar de zika e botei dengue. Zika, dengue, chikungunya. Essa proliferação do mosquito Aedes aegypti, isso é um tema cotado? Claro que é cotado. Como existem centenas de temas cotados. Quem faz vestibular já em algumas oportunidades, já deve ter escutado dos corretores, já deve ter escutado dos professores, de corretores, ou ter visto na internet. Esse é o ano do índio. Esse ano vai cair um tema que envolve o índio. Aí o outro diz, esse ano vai cair um tema que envolve o deficiente. Esse ano vai cair bullying. Veja o atentado em Goiânia, um menino sofreu bullying, matou 2 colegas, feriu outros 4. A prova já estava pronta, não seria por isso que o tema cairia não. Mas existem discussões que têm anos, que são cotadas para cair. Então você ficar sofrendo com isso, qual o tema que vai cair? Eu vou para a pergunta do colega, saúde pública. O senhor acha que é um tema possível? Claro que é possível. Tema ambiental, tema de saúde, tema de educação. Se cair um tema de saúde, me diga uma coisa, vamos lá. Doação de sangue. Faltam campanhas para o estímulo à doação de sangue? Sim. Todas as pessoas sabem como proceder se quiserem doar sangue? Não. Então, pessoal, a parte governamental, incentivo, políticas públicas que valorizem, ok? Campanhas sociais, campanhas governamentais, divulgadas pelas redes sociais a favor desse desempenho de cidadania, certo? Então a parte governamental é estimular, é valorizar, é tentar convencer mais pessoas disso. E a parte social, a sociedade é formada por ONGs, que também podem atuar nessa função. As escolas podem valorizar esse procedimento. Mais indivíduos que já atuam na doação de sangue, tá certo? Podem tentar convencer outros pelas redes sociais, mas muitas vezes não o fazem. Então eu posso falar de alguma falha social e de alguma falha governamental. Falta esclarecimento sobre como proceder. Então, tema de saúde pública é que nem qualquer outro tema. A gente vai englobar numa lógica política e social. Incentivos governamentais, valorização pelas escolas, valorização pela imprensa, disseminação de campanhas. Ok? Alguém perguntou de novo sobre conectivos, já respondi. Tem um capítulo no livro de vocês, pode ir lá no índice. Coesão textual, tem uma série de conectores que você pode usar na redação. Diego, com um vocabulário simples, sem muitas palavras complicadas, é possível tirar 900 pontos? Claro, é possível tirar 1000. Para tirar 1000 eu tenho que ter um vocabulário rebuscado, com palavras difíceis? Não, não tem essa regra não. Não é concurso de retórica, de quem fala mais bonito não. É concurso de quem sustenta uma tese, argumenta, usa um repertório e oferece uma solução. Agora, se é com palavra bonita ou se é de maneira simples, isso não interessa não. Ok? Beleza. Temos pedidos aqui sobre palavras para introduzir a redação. Não queria ficar citando substantivos para introduzir a redação não, porque vocês têm à disposição, no livro de vocês, técnicas de introdução, 2, 3, 5 páginas. Gente, quem não pegou isso ainda para ler, quem não pegou esse material ainda para ler, não são tantas páginas assim não. Hoje, numa noite hoje, você lê um capítulo de dissertação, rapaz. Palavras para introduzir, palavras para concluir. Numa noite hoje, você pega, não, eu vou ler, esse rapaz está pedindo, ele rodou a quadra aqui 5 vezes, pediu para a gente ler vocabulário, você vai ler. São 20, 30 páginas, você lê numa noite. O livro é um papel de meio A4. Você lê isso numa noite. Faça o seu esforço, porque às vezes as pessoas escutam, acham bonito escutando, aí não querem ler para registrar. Tem tempo ainda, uma semana dá tempo de ler um monte de coisa. Pescar várias palavrinhas que tem aí no material de vocês. Não dá para eu me transformar aqui em vocabulário e entrar na cabeça de vocês. Vocês têm que ter a leitura. Certo? Ok? Então a gente tem pedido, cite palavras de introdução. É muito genérico isso. Então tem muitas estratégias introdutórias que são discutidas aí no livro com você. De que forma posso usar minhas experiências de vida na redação? Não faço isso não.
Não faça isso não. As suas experiências de vida, elas têm que ser associadas a alguma situação de repercussão na imprensa. Elas têm que ser, as suas experiências de vida, no máximo, vão gerar argumento, mas não vão gerar repertório. Argumento é uma coisa, repertório é outra coisa. Suas experiências de vida vão gerar informações, causa, consequência, mas repertório é fato histórico, repertório é fato jornalístico, repertório é informação estatística, é citar o IBGE, é citar o censo de 2010, que o professor de história, de sociologia, de geografia traz aqui para você, certo? Repertório é buscar um livro que tem o mesmo assunto. Diego, eu estou discutindo a homofobia, o desrespeito à comunidade LGBT. Esse tema está maduro para cair no Enem. Tem vários anos que as pessoas dizem, este ano é o ano deste tema, porque este tema merece uma reflexão em termos de prova, como vários outros. Eu já fiz minhas apostas aqui, de tanto que eu repito. Eu acho que alguma coisa que se relacione à terceira idade, às demandas da juventude, à questão homoafetiva, ao bullying, aos indivíduos com deficiência, são grupos que merecem uma atenção mais detalhada da sociedade e nunca foram prova. Porque existem outros grupos que já foram prova. Quais foram os outros grupos que já foram prova? A mulher já foi prova, a criança já foi prova, publicidade infantil em questão no Brasil, a minoria religiosa já foi prova, o afrodescendente já foi prova na segunda aplicação do ano passado, mas ainda não foi o deficiente, mas ainda não foi o idoso, mas ainda não foi a juventude dos 15 aos 29 anos. Esses grupos sociais ainda não foram motivo de prova. Tem leis suficientes, mas não são cumpridas. Então a comunidade LGBT, o Brasil, é um país muito hostil com sua comunidade LGBT. Os crimes de violência contra membros da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, os membros dessa comunidade sofrem violência aqui no Brasil em índices semelhantes aos do Sudão, aos do Afeganistão, que são países que tratam a homoafetividade como ilícito e às vezes punem até com pena de morte. Então o Brasil é um país muito hostil com essa comunidade e nós não temos legislações específicas, aprofundadas, para garantir dignidade a alguns membros desse grupo. Então, embora a Constituição diga que nós todos somos iguais, socialmente o desprestígio ainda é muito grande, as questões de violência também. Então o poder judiciário traz garantias para essa comunidade, mas o poder legislativo ainda não aprovou uma legislação rigorosa que possa coibir a homofobia, tá certo? Que possa de repente permitir o casamento civil gay. Quem permite é a justiça. O legislativo que elabora a lei ainda não tem uma legislação sobre esse assunto, mas o poder judiciário já tem seus entendimentos para que em todo o Brasil essas questões de dignidade possam ser possíveis. Então cuidado com esse tipo de tema, que envolve o quê? Tolerância, aceitação da diversidade, convivência com a discrepância, a aceitação de uma sociedade plural como princípio básico de boa convivência. Pessoal, me diga uma coisa, respeitar é a mesma coisa de concordar, sim ou não? Respeitar é a mesma coisa de concordar, sim ou não? Respeitar é a mesma coisa de soltar rojão valorizando? Não. Então se você não concorda com determinada orientação, ok? Isso é garantia sua, é direito seu. Isso não significa que você deva violentar, oprimir, excluir. Então o que se discute é o quê? Tolerância, aceitação da diversidade, o entendimento que a democracia, que nós estamos no século 21, que não dá para viver no século 21 com mentalidade de século 19. Então as pessoas têm que ter a liberdade de exercer suas escolhas com base em seus afetos. Repete, Diego. As pessoas têm que ter a liberdade de exercer suas escolhas com base em seus afetos, independentemente de maior ou menor valorização social. Durante 20 séculos, essa garantia não foi possível. Mas eu estou no século 21. Muitas pessoas deram a vida. Muito sangue foi derramado para que essas garantias pudessem ser conquistadas no século 21. Então elas têm que ser respeitadas. Se você concorda ou não, aí é uma questão pessoal. Mas o respeito é garantia da lei. Todos são iguais perante a lei, conforme a Constituição. Beleza?
Então, existe a possibilidade sim de esse tema cair. Envolve o papel da escola, o papel da família discutindo esse assunto, realizando reflexões sobre essa pauta, o poder público criminalizando a homofobia, enfim, rediscutindo em legislação alguma coisa sobre isso. Diego, eu posso usar instituições religiosas como agentes de intervenção? Evite. O Brasil é um estado laico, não tem religião definida por lei. Então você chegar na solução e dizer que é a igreja que tem que resolver, vamos aqui comigo. Na vida real, fora do Enem, na vida real, as igrejas católicas, evangélicas, quaisquer que sejam elas podem formar bons valores, sim ou não? Valores de solidariedade, de altruísmo, de respeito, podem ou não podem? Mas eu não posso pegar o Estado brasileiro, que é um Estado laico, que não tem religião oficial, e dizer que a resolução dos problemas do Brasil requer a igreja à frente do processo. Rapaz, a gente tem um poder público, a gente tem o Estado, a gente tem as escolas, as famílias, a imprensa. Vamos deixar a igreja de fora dessa discussão, embora ela seja um pilar social, embora ela possa formar princípios, mas não vamos atrelar a discussão à igreja não, tá certo? Porque o Brasil, país sem religião definida, não pode depender da igreja, tá certo? Para resolver seus problemas, embora a igreja possa colaborar, certo? Beleza. Algumas perguntas aqui eu já respondi, ok? Finalizando aqui as perguntas, repertório já falei, situações recentes pode, jornalismo pode, certo? Fato que saiu no Jornal Nacional, que está na revista Época, que está na Veja, enfim, você pode citar. Pronto. Gente, estou no horário aí? Ou... Pronto, está na hora? Está ok? Ok, tenho mais 5 minutos. Então, para organizar um raciocínio final. Introdução. Tema, repete o tema com palavras-chave ou paráfrase. Diz o tema novamente. Brasil, período tal, o tema tal, vem se notabilizando, vem emergindo como uma discussão cada vez mais frequente na imprensa, vem chamando a atenção da sociedade por alguma coisa. Tese. Se existe um problema, alguém tem culpa. Se existe um problema, alguém pode atuar melhor para resolver esse problema. Quais são os 2 grandes blocos que atuam melhor para resolver um problema? Quais são os 2 grandes blocos que vão atuar melhor para resolver um problema? Poder público, sociedade civil. Dentro do poder público, governo, ministério público, algum ministério específico, sociedade civil, famílias, escolas. Então a tese, ou você culpa, ou você sugere. Ou você culpa, ou você sugere. Culpar, palavras de culpa, negligência, insuficiência, ineficácia, escassez. Sugestão. Quais são as teses de sugestão? Pedir maior empenho, pedir maior comprometimento, pedir uma atuação mais engajada, uma atuação mais cooperativa, que envolva a sociedade civil e o poder público. Uma ação mais empenhada, que envolva indivíduos e governos. A lógica do Enem sempre é essa. Qual é o tema que vai cair dia 5? Não me interessa, mas o tema que cair dia 5 possibilita que eu divida culpas. Se o problema está lá, setores sociais e setores governamentais poderiam atuar melhor do que hoje atuam. Transforme isso num pedaço de redação, Diego. Transformo. No Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, o problema tal vem se intensificando, vem se notabilizando, vem constituindo uma pauta cada vez mais frequente na imprensa, no ambiente acadêmico, ponto. Tese, essa situação, esse panorama, Diego, gostei, esse panorama, pode aproveitar, está no livro aí, tem um monte de expressões para você usar. Esse panorama, essa situação, essa dificuldade, o que é que tem? Gente, engloba o problema dentro de uma expressão dessa, ó. Usou 2, 3 linhas para apresentar o tema. Quantas linhas tem minha introdução? 1 a 5. Nas 3 primeiras linhas eu faço o que? Eu só apresento o tema. O tema é, vamos lá,
discuta a questão do bullying no Brasil. Você vê, no Brasil, notadamente nos últimos 10 anos, a intimidação sistemática, o acossamento, a opressão em relação a alguns indivíduos tem se notabilizado como uma situação cada vez mais grave, cada vez mais frequente. Ponto, apresentou o tema. Engloba o tema numa expressão. Como é que eu englobo o tema numa expressão? Esse problema, essa situação, esse panorama, essa circunstância, exige, demanda, requer, suscita, demonstra a importância, a necessidade, o desafio de quê? Que a gente dividiu poder público e sociedade civil atuando de forma mais proativa, de forma mais engajada. Gente, independentemente do tema, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos englobar os temas nessa teoria, engolir, cuspir o caroço. O que mandarem a gente escrever, a gente engloba nessa lógica. Não tem problema nenhum do Brasil que não passe por maior empenho de pessoas e de gestões, de indivíduos e de administração pública, social e político. Segundo parágrafo do texto, críticas a algum aspecto da administração pública. Terceiro parágrafo do texto, críticas a ações sociais falhas. Falta empenho, falta discussão, falta debate, faltam postagens nas redes sociais. Tudo isso, se eu puder citar um fato histórico para retratar, bacana. Se eu quiser citar uma obra literária em que isso também aconteceu, ok. Se eu quiser citar uma estatística que sustente isso, maravilha. E na solução, você anotou aí a solução. Posso pedir só a consciência, sim ou não? Posso pedir só uma consciência, sim ou não? Posso pedir o quê? Discussões, debates, investimentos, por meio de quê? De políticas públicas, de redes sociais, de palestras, de seminários, a fim de minimizar, de resolver, de mitigar um problema. É a minha mensagem. Vou subir aqui para desejar o meu boa prova, agradecer na pessoa do professor Fábio Frota, extensivo esse agradecimento a toda a coordenação do Academia Enem, esse projeto vitorioso da Prefeitura de Fortaleza, que possibilita inclusão a tantos de vocês. Fica aqui o meu mais sincero obrigado por ter a oportunidade de participar desse projeto, tá certo? De contribuir, tá certo? Com a melhora dos textos de vocês, para que a redação não puxe para baixo, puxe para cima. Venho para cá com muita alegria, com muita felicidade. Fico muito honrado de ter a oportunidade de oferecer essa obra didática para vocês, que tem modelos de redação, que tem teoria dissertativa, que tem gramática. Espero que tenham feito o melhor uso possível, tá? Obra fruto de experiência em sala de aula, trabalhando 3 turnos, não sou autor de birô, trabalho todo dia 3 expedientes, começo 7 da manhã, termino 10 da noite. Venho para cá com a voz falhando, mas venho para contribuir com vocês. Então, meu muito obrigado, tá certo? E tomara que a gente possa ter o proveito dessas orientações e fazer a melhor prova. Ok? Fico muito honrado em participar. Tá certo? Estou aqui na torcida pelos melhores resultados. Obrigado ao projeto, obrigado ao Fábio, a toda a coordenação. Valeu, pessoal. Até mais.